Olá, bem-vindo a mais um episódio da série Ideias para o Mundo. Boa viagem. Nenhum deste conteúdo é baseado em algo científico ou conceptualizado por outros pensadores. É sim baseado em observação minha, pensamento crítico e conclusões que eu tiro a explorar o mundo. A ideia de hoje é sobre a ideia de que há sempre algo a cobrar. Há sempre algo a cobrar no sentido em que, socialmente falando, nós, quando ajudamos alguém, nós queremos sempre cobrar essa pessoa. Cobrar no sentido de lhe beneficiar, privilegiar, dando-lhes parabéns, e levando a pessoa cá acima, batendo palmas, boa, precisamos de mais atitudes destas. E também isso pode fazer com que a pessoa que ajuda também tenha um sentimento de algo positivo, no sentido em que ela está a ser privilegiada socialmente porque ajudou alguém. Neste sentido, pode ocorrer este condicionamento e ela sente-se bem só a ajudar outra pessoa. Mas, claro, ela também pode sentir-se bem só pelo próprio ato de ajudar, como é óbvio. Contudo, isso é conhecimento para outro contexto. No contexto que eu estou a falar hoje, é um sentir-se bem, não pelo facto de estar a ajudar alguém em si, mas pelo reconhecimento, emocionalmente falando, que isso vai trazer ao ajudar alguém. Ou seja, eu deixo de ajudar o outro não porque eu realmente quero ajudá-lo, mas sim eu ajudo o outro porque tenho um benefício emocional com isso. E posso correr o risco de ficar cego na minha ajuda e ajudar o outro mais motivado pelos meus sentimentos e emoções positivos em relação ao ajudar do que propriamente pelo facto de ajudar em si exteriormente para o outro. E na minha opinião isto é um problema. Isto é um problema porque é uma ajuda que é para mim, não é para o outro. E é muito fácil de cair nesta ratoeira porque é uma ajuda que é movida por emoção, quase em piloto automático. Não é aquilo que eu chamo de uma ajuda consciente. Porque uma ajuda consciente é quando se está, de forma consciente, com noção dos problemas e desafios do outro, conseguimos compreender até certo ponto e percebemos a ajuda que lhe estamos a dar de uma forma mais racional, mas também, claro, pode ser emocional. Só que é uma emoção motivada por motivos diferentes daqueles de eu e de recompensa social. Até porque isto, na minha opinião, pode se tornar patológico, pois nós podemos sentir que estamos a ajudar outra pessoa e socialmente, à primeira vista, parece realmente que a estamos a ajudar, mas, consoante o tempo passa, ou se consoante a profundidade da ajuda, ao olharmos para ela, nós reparamos, não é consoante a profundidade da ajuda, é consoante o olhar profundo que nós adotarmos, podemos perceber que se calhar não é bem uma ajuda. Se calhar a pessoa que estamos a ajudar tem que acarretar com as consequências daquilo. Por exemplo, dou o exemplo de alguém que tem uma função de alta responsabilidade, nacionalmente falando, como um presidente da República. Essa pessoa deve acarretar com as consequências de falhas que ela tem, socialmente falando. E não deve ter o aprendizado, socialmente falando, emocionalmente falando, de que ela, se falhar, está tudo bem. Porque, na verdade, não está. Não está porque é um cargo de alto poder. As tomadas de decisões do Presidente da República têm consequências para a sociedade. Então, nesse sentido, pode ser, na minha opinião, um pouco patológico estar a ajudar e a dizer que está tudo bem e que eu estou aqui para ti, mesmo que falhes quantas vezes falhares, porque gosto muito de ti. Na minha opinião, nem sempre, por mais contraditório que pareça socialmente falando, nem sempre isto é verdade, porque às vezes queremos mesmo dar a punição, emocionalmente falando, de a pessoa não ter emoções positivas. Como diz António Damasio, razão e emoção devem estar alinhadas. E se efetivamente alguém está a tomar ações que vão ter consequências negativas, deve ter associado a isso uma emoção negativa.
Então, se eu tomo um ato como um erro péssimo, e mesmo assim sou privilegiado por isso, no sentido de, uau, ok, cometi um erro gigante e mesmo assim as pessoas compreendem-me e dizem que estão aqui para mim, que incrível. Eu posso ter maior tendência para cometer estes erros, dependendo, claro, do meu estado psíquico, do meu rapport, da pessoa que eu sou. Mas nós não estamos a falar de generalidades, nós estamos a falar de um conhecimento num contexto específico. Porque é óbvio que o primeiro-ministro, mesmo que cometa um erro grande, deve ter uma rede de suporte que o apoie. E nós já vemos isto, críticas, o que não falta é críticas. E com certeza que será para ele muito fácil sucumbir às críticas, se olhar para elas. Agora, nós devemos querer fazê-las. E simultaneamente, claro, se o Presidente mesmo assim tiver em quesito de quase um lapso mental, claro que é preciso ter calma e se calhar aí é preciso ter uma maior compaixão e compreensão. Contudo, é necessário separar as duas coisas, correto? De compaixão e está tudo bem quando estás a assumir responsabilidades pelo teu trabalho, e compaixão está tudo bem quando, bem, estamos a falar do lado pessoal. E no lado profissional, a pessoa deve assumir as consequências, não é? E deve ter uma emoção negativa, porque realmente cometeu um erro que não deve ser cometido, correto? E quanto mais grave o erro, provavelmente mais óbvio seria, pelo menos num certo ponto de vista, ou poderia ser detectado, e então ainda mais maior penalização deve ser. Agora, claro que há um limite, mas também é por causa disto que nós não queremos pessoas a liderar, na minha opinião, que sejam mais frágeis psicologicamente falando. Afinal de contas, cargos de liderança, como de Primeiro-Ministro e de políticos, são cargos que requerem, na minha opinião, uma envergadura emocional muito forte. Ou pelo menos uns apoios psicológicos bem fortalecidos, uns alicerces bastante bons. Seja pelo próprio indivíduo, seja pela sua rede de suporte, ou seja lá qual for as metodologias que a pessoa utiliza para isso. Mas uma coisa é certa, por mais contraditório que pareça, nós nem sempre queremos ajudar imediatamente e prontamente o outro, só porque sentimos. Porque, por vezes, devemos deixar que a pessoa leve com as suas consequências, porque é a sua responsabilidade assumir aquele cargo, aquele trabalho, e por vezes tem que mesmo levar com as consequências. Agora, claro, separar isso do lado pessoal e do lado da compaixão. Também, a segunda mensagem a retirar daqui é a mensagem de que devemos estar atentos para perceber se estamos a ajudar o outro porque queremos nos sentir bem ou se realmente aquilo que estamos a fazer realmente ajuda e é em prol do outro. Afinal de contas, um adolescente jovem mimado de 25 anos, por exemplo, não quer que o pai esteja sempre a ajudá-lo, continuando, alimentando, a dar-lhe casa, comida e dinheiro, quando, bem, está a ajudá-lo, está, ele se calhar faz beicinho, se calhar está a ficar triste e chora, se o pai não lhe der dinheiro. Mas é uma punição emocionalmente falando que deve ser feita. Afinal, aos 25 anos, não é bom, na minha opinião, a nível de amadurecimento e desenvolvimento psicológico, a pessoa estar 100% dependente financeiramente de pais para viver a sua vida e estar apenas a existir e a fazer a sua vida hedonista. Não. Por vezes é necessário mesmo a punição emocional. É ok em nem sempre irmos ajudar só porque sentimos. E também pode ser uma boa análise perceber se devemos ajudar aqui ou há mesmo um aprendizado emocional a ser feito de que, ei, não é por chorares mais uma vez que eu te vou sustentar, eu te vou dar o dinheiro para continuar a tua vida hedonista sem qualquer tipo de responsabilidade. Por mais que seja uma coisa contraditória a dizer, acho que é um pensamento que deve ser feito e partilhado hoje em dia na sociedade. Não é uma coisa comum, mas também é um conhecimento que deve estar na nossa cabeça. Mais uma ideia a conceber quando estamos a operar no mundo. O conhecimento traz responsabilidade, na minha opinião. E acho que esta é mais uma lente a termos em mente ao olharmos o mundo. Porque realmente, por vezes, nós queremos mesmo é dar uma punição emocional. Claro que sempre dentro de certas linhas. Mas eu acho que é uma boa dica a dar, principalmente porque na área da psicologia eu vejo muito o contrário. Quase quase, ou se calhar é mesmo, uma perspectiva muito fragilista da psique humana e que alguma coisa vai logo a pessoa imediatamente cair, mas por vezes também, falando, obviamente, não de patologia nem de pessoas que estão em situações desafiadoras, mas da pessoa, vamos dizer, relativamente normal, comum,
ou da pessoa que está relativamente bem, estas punições emocionais podem ser inteligentes e devem ser feitas por vezes. Porque nós não queremos fazer as pessoas sentir-se bem quando estão mal, quando fizeram algo que é mesmo repugnante ou mau. Pelo menos espero que este pensamento seja bom. E para terminar, quero dizer mais uma coisa, que é... Pensa nisso. Pensem nisso. Acho que é um pensamento interessante. Porque realmente para haver amadurecimento, para haver novos comportamentos, por vezes é preciso haver elementos estressores, emocionalmente falando. E nós já sabemos isto até só a aprendizagem. Para haver uma aprendizagem e mudança drástica no cérebro, de forma a conceptualizar e absorver novo conhecimento, pois é necessário um stressor. Então, uma pessoa está ali a estudar e tentar perceber, caraças, como é que é isto? Um stressor. Emocionalmente falando, pode ser a mesma coisa. Na minha opinião, por isso é que também as pessoas choram inevitavelmente ao longo da sua vida, porque há estruturas que já não estão a funcionar. É preciso mudar. E mudar é doloroso. Agora, também é um elemento promotor da neuroplasticidade, na minha opinião. E estes eventos estressores, potencialmente. Ok. Espero que este vídeo tenha sido útil. Muito obrigado. Espero que tenha gostado da viagem. E, como sempre, boa sorte. Claro. Se gostou do vídeo e quiser apoiar a produção deste conteúdo, meta um gosto, dê um donativo ou apoie no Patreon. Um abraço.